O ótimo momento vivido pelo Fluminense de Zubeldia, então, por favor, Pedro Torres, seja bem-vindo, meu amigo, bom dia! Tudo bem, João? Muito bom dia para você, um abraço para todos aí, beijo Mari, beijo Dom, todo mundo que tá ligado na gente neste Sport Center, terça de carnaval, o pessoal ainda esquentando pelas ruas do Rio de Janeiro, brincando bastante, mas a gente está aqui firme e forte. Mas o Fluminense ontem conseguiu, a gente sempre faz esse trocadilho no carnaval, né, João? Colocar o bloco na rua e aí, de fato, teve mais uma grande vitória, 3-1 sobre o Bangu, abriu 3-0, depois sofreu o gol na falha ali do Freitas, o Ricardo Senna aproveitou, vaias até da torcida tricolor nesse sentido, mas de resto todo mundo ficou muito feliz, especialmente depois do primeiro gol, um belo gol do Savarino, o Canóbio descontou depois também, né? Bateu ali, desviou na verdade, nos zagueiros e aí conseguiu essa boa vitória, 3-1, classificação no bolso garantida, carnaval feliz. Então o Fluminense agora espera para pegar o Vasco, mas daqui a pouco reeditando semifinal da Copa do Brasil no ano passado, onde acabou de classificado nas penalidades. Foram 2 jogos duros, até o Savarino, enfim, todo mundo do Fluminense lembrava bastante disso ontem, porque querem colocar um pouco pecha de favorito no Fluminense, mas lembrando que vão ser 2 jogos muito pegados. 20.006 presentes ontem no Maracanã, um público até razoável para uma terça de carnaval, para uma segunda de carnaval, desculpa. De fato, o pessoal foi lá curtir bastante, estava um sol muito quente, em vez de ir pro bloco, foi conferir o Fluminense e depois voltou para a folia. Por exemplo, o clássico de Botafogo e Flamengo no dia anterior deu 8.000 apenas no Engenhão. Então foi uma boa presença da torcida tricolor, o pessoal comemorando bastante. Ficou, porém, como eu disse, essas vaias ali no Freitas, mas o Fluminense 16 vitórias seguidas como mandante, Zubeldia ajustando a equipe, torcida tricolor não tem muito o que reclamar nesse começo de ano não, João. Tem mesmo, tem mais o que celebrar, Pedro Torre. E agora eu gostaria de saber de vocês o seguinte, gente. Tem muito time que tá patinando nesse início de ano, tem time que começou mal, tem time que depois melhorou. O Fluminense linear de uma forma positiva. É um dos melhores trabalhos até aqui, desde o ano passado, né? Desde então, eu acho que esse é o ponto, né? Porque ele não passou por nenhuma reformulação, troca de comando, instabilidade política, crise financeira, assim, né, que de fato interfira no planejamento da equipe. Então ele consegue emendar uma sequência muito boa, um trabalho muito bom do Zubeldia desde a temporada passada, né. Com o Renato também, já tinha coisas bem legais ali, né, assim, até com alguns jogadores desse elenco ainda, aí perde o Arias, enfim. Só que o Zubeldia, de fato, ele traz um fator novo junto com ele, desse trabalho que dá muito certo, dele ter que se reinventar dentro desse elenco, dele ganhar novas peças, um mercado interessante do Fluminense, muito voltado para jogadores já experimentados, né? O Zubeldia até falou sobre isso na última coletiva, assim, o meu papo com a diretoria foi isso, reforços já experimentados, então Arana, Savarino, enfim, que não precisa passar, né, por essa fase de adaptação ao futebol brasileiro, enfim, mas é um trabalho incrível mesmo. Savarino fazendo seu primeiro gol, André Dom, que pode ser a nova cara do Fluminense após a saída do Arias, ficou faltando um protagonista no Flu, né? O Ganso ainda não mais se tornou esse cara. Você tem o Canóbio, que ano passado foi bem, mas o Savarino pode ser o cara do Fluminense. Canóbio e Serna, né? E o Serna também foi muito bem, é verdade. Se acertaram bem ali. Eu ainda prefiro esperar, ainda mais por movimentações que possa fazer, né? Expectativa de centroavante, então acho que o Savarino pode ser um dos principais nomes, um dos principais protagonistas, mas o que eu gosto é do equilíbrio que esse time está se construindo. Uma dupla de volantes bem já consistente, já da temporada passada, embora o Berdal tenha aproveitado também as oportunidades e acho que pode ser um nome interessante. A Mari destacou o mercado de uma forma geral, acho que o Fluminense se movimentou muito bem com as peças que contratou. Talvez o Savarino possa vir a ser um dos destaques individuais. Hoje é o Lúcio. Hoje é o Lúcio. Acho que o Acosta, desde aquele momento que ele chega, deu muito certo e eu aposto muito nessa dupla. Acho que podendo trocar de posição, ter muita liberdade, acho que vai ser um time criativo. É um Fluminense que evolui sob o comando do Zubeldia, embora tenha a frustração da semifinal da Copa do Brasil na temporada passada, mas acho que o trabalho é de evolução. O time é consistente, acho que ele é um bom time para disputar os mata-matas e acho que ele tem um elenco não para lutar pelo título brasileiro, que aí acho que a briga fica mais restrita, mas para fazer uma boa competição também. Então eu acho que o Fluminense inicia a temporada, lógico que é um ano difícil, calendário pesado, vai ter muitas nuances ao longo da temporada, mas ele inicia como um dos melhores trabalhos aqui.
Sem querer desmerecer o Madureira, que enfrenta o Flamengo, e sem querer desmerecer também o Vasco, que enfrenta momentos complicados, o Fluminense é o único que pode fazer frente com o Flamengo nesse Carioca? Acho que hoje sim. Acho que sim. Quando a gente fala do contexto carioca, fica muito mais fácil de identificar isso, né? Se a gente pega num contexto nacional, aí a gente coloca alguns outros clubes, até porque o Corinthians conseguiu agora em Supercopa, né? Sim. Mas eu acho que sim, é um trabalho muito consistente, assim. O Dom que falou, o equilíbrio do elenco, né? Você vê, Freitas foi vaiado, tudo bem, mas assim, defensivamente todo mundo colabora, quando vai atacar também todo mundo participa. Então eu acho que sim, acho que deve dar um Fla-Flu. Eu imagino também, sabe por quê? Pode dar um Fla-Flu, gente? Porque na semifinal do Carioca nós teremos Flamengo e Madureira, Flamengo favoritaço, aço, e o Fluminense, querendo ou não, é favorito sim contra o Vasco pelo momento vivido, como citamos aqui nesse Sport Center. E de volta, tudo pode acontecer, E de né? volta, tudo pode acontecer. Mas a qualidade técnica hoje do Fluminense é superior à do Vasco de Fernando Diniz. Ronaldão, Cicinho já deu uma declaração bombástica que para ele o Fluminense será o campeão carioca deste ano. Para isso, terá que, num primeiro momento, já superar o Vasco da Gama em 2 jogos. Lembrando que a campanha do Fluminense é melhor, ele faz o segundo jogo como mandante, não é? E o Flamengo, que vai pegar o Madureira, olha, eliminou o Botafogo num jogo até complicado, né? Um 2-1, não foi um placar elástico. Só que agora, na teoria, tem uma facilidade maior depois de quase se preocupar com o rebaixamento. E eu quero saber do Fluminense, porque é um time que vem bem no Campeonato Brasileiro e no Estadual. Ronaldão, o Fluminense tem fôlego para aguentar a temporada, para ser protagonista não apenas neste momento, mas até dezembro? E tem uma garra diferenciada aí, porque o treinador coloca isso, né? Aqui no São Paulo, quando o Zubeldia estava aqui, ele desperdiçava muita energia no lugar errado. Na beirada do campo, Cicinho. Ele ficava correndo, brigava com todo mundo, era toda hora expulso. E agora ele canalizou essa energia pro time dele. E o time dele demonstra isso. Foi pra cima do Bangu ontem, poderia ser uma goleada histórica. Porque é um time que não abre mão de fazer os gols, de contra-atacar, de buscar uma linha de frente rápida. Então o Botafogo pode surpreender sim, eu vou na linha do Cicinho, hein? Pode vir também bater de frente com o Flamengo e vencer esse campeonato. E já ganhou um clássico do Flamengo, né? Sim. O Flamengo começou ali na questão física, né, Edu, deixando a desejar. Agora tá se poupando, porque tem a Recopa, tem o Campeonato Estadual, tem o próprio Campeonato Brasileiro, já Libertadores. Mas o Fluminense vem aparecendo de uma maneira consistente e um bom trabalho desde o ano passado. Consistente, e o Zubeldia está mostrando que é um bom treinador. Então, muitas vezes aqui a gente questionava o trabalho dele no São Paulo, não pela qualidade, mas o que ele fazia fora de campo. E agora, fora de campo, ele está tranquilo, só pensando em treinar o time, só pensando em escalar os jogadores, e agora está mostrando que um Fluminense muito bem treinado, tem jogadores de muita qualidade e um elenco forte, viu, Renato? Não é só 11 jogadores, não. Um elenco. Se você pegar aí a lateral direita, você tem o Guga Samuel Xavier. Você pega a lateral esquerda, você tem o Arana e o René. Entendeu? Então você pega o time do Fluminense, é um time que vai dar muito trabalho aí na sequência da temporada. E o Palmeiras vai ter um grande adversário na quarta-feira. E olha só, ali no meio-campo, a gente viu o Paulo Henrique Ganso, Cicinho, fazendo o gol de pênalti. Mas tem o Lúcio Acosta, que é poupado, hora lançado. O ataque, a gente pensava, e agora? Como vai ser sem o John Arias, não é? Mas aí o John Kennedy resolveu fazer gols. As opções estão aparecendo também para o Fluminense, em todos os setores. E o Cano tá voltando, né? O Cano tá voltando. Então, assim, é um elenco que consegue sustentar essas competições na qual está disputando, né? O Zubeldia está fazendo rodízio, o Ganso é reserva e já entrou no jogo e ele comandou ali, fez gol de pênalti. Então, assim, esse rodízio é muito importante. E o Zubeldia, quem diria, o Zubeldia está equilibrado e equilibrou o Fluminense. No São Paulo é desequilibrado. Mas também passou por uma cirurgia cardíaca, tem que dar uma segurada. São Paulo fez tudo isso com o coraçãozinho dele. O extracampo influencia, né, Cicinho? Agora ele tá só pensando em treinar o time. Né? Aí ele vê a importância, né, do treinador no banco de reserva e ele armou tão bem a equipe do Fluminense, encontrou essa característica, essa maneira de jogar, dando liberdade para os jogadores, que mesmo ele estando fora, o Fluminense manteve a sequência com o auxiliar. Então, muito importante. O Fluminense vem muito forte para essa temporada. Torcida tricolor, vou falar uma coisa para vocês. A capacidade que o Zubeldia está conseguindo, né,
fazer nesse elenco do Fluminense é uma coisa assim extraordinária. Ele está performando, cada atleta, cada jogador vem crescendo nas mãos do técnico Zubeldia. Savarino, uma baita de uma contratação, um golaço que ele fez ontem. Ou seja, o Cano ainda vai, né, performar cada vez mais. A temporada só está começando e o Fluminense tem tudo para ganhar esse campeonato carioca, entrar, né, forte no Campeonato Brasileiro, Libertadores, ou seja, todas as competições. É claro, vai ganhar tudo? Não vai. A gente sabe que tem muitos jogos pela frente e o calendário aqui no futebol sul-americano principalmente do calendário do futebol brasileiro, é um calendário que é muito injusto, né, para os times aqui do Brasil, mas eu tô na expectativa que o Fluminense vai fazer uma baita de uma temporada. Quero atualizar vocês, o Fluminense não desistiu da contratação do atacante Denis, que atua pela MLS. O Fluminense ainda está conversando com o staff para tentar, né, um acordo positivo e o jogador desembarcar aqui no Rio de Janeiro. É o atacante que o Fluminense quer e não para por aí. A ideia do Fluminense é trazer o Nino ainda nessa janela de início do ano. O Palmeiras está tentando, mas o jogador já deu sua palavra. É claro que no futebol palavra não significa nada. A gente viu o caso de John Arias, mas eu estou na expectativa muito boa de que o Nino possa aceitar, né, esse retorno para a sua casa, que é o Fluminense. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse conteúdo aqui para milhares de torcedores tricolores. E também é muito importante, me digam de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top. Se estão vendo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Belo Horizonte, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.